Quero saudar com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo os nossos amados irmãos e irmãs, amigos e amigas do Portal Escola Dominical. Estamos muito felizes em dar início hoje a mais uma análise e abordagem, agora do segundo trimestre desse ano de 2024. Um tema muito oportuno que nos diz a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Eu gostei muito dessas palavras finais, pois o objetivo de todo cristão deve ser sempre chegar ao céu. O comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes. O pastor Osiel Gomes, doutor em teologia, também um conferencista e já autor de várias outras obras da CPAD. E para brilhantar a nossa análise e abordagem, nós contamos aqui com os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, Pastor Caramuru, Pastor Antônio Mardônio, Pastor José Serafim. É sempre uma alegria contar com vocês e eu gostaria que os irmãos também saudassem os nossos internautas. Vamos começar pelo nosso decano, Pastor José Serafim de Oliveira. Seja bem-vindo. Amém. Eu cumprimento meus amados irmãos, tanto os irmãos participantes da reunião, que honra para mim estar ao lado desses irmãos tão nobres, e saudar os nossos prezados ouvintes. Oxalá que a nossa palestra seja para autoedificação e edificação dos que nos ouvem também, até chegarmos ao céu. Aleluia. Pastor Antônio Mardônio, seja bem-vindo, meu amado. Ô, meu amado, é um prazer muito grande estarmos mais uma vez reunidos para participarmos desta abordagem que tem sido esperada, aguardada por todos os nossos amados irmãos que acompanham o portal EBD. Uma alegria, portanto, e cumprimento o pastor Caramuru, pastor Serafim, e a você também, bispo Humberto, e a você, meu amado, que está já nos acompanhando, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos aqui para apresentar o melhor e você possa desfrutar desse trabalho que vamos apresentar em benefício da nossa lição que estudaremos nesse trimestre, segundo trimestre de 2024. Graças a Deus. Pastor Caramuru Afonso, bem-vindo, meu querido. Saúdos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Cumprimento o pastor José Serafim, o pastor Antônio Mardônio, nosso presbítero Humberto, nosso presidente aqui, o coordenador do portal, presidente da associação que mantém o portal. É uma alegria estarmos em mais uma análise e abordagem do trimestre, um trimestre muito importante que nos fará lembrar o que é a vida cristã como um caminho, né? Essa figura do caminho da vida cristã. E que possamos, mais uma vez, poder juntos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém. E já para começarmos, o nosso professor, pastor Caramuru, falou sobre o caminho. Pastor José Serafim, o que nós podemos falar da vida cristã como o caminho? O próprio Jesus se identificou e se apresentou, dizendo: Eu sou o caminho. Portanto, o caminho para o céu já está definido. Lá não tem volta, lá não tem opção. O caminho é um só, chamado Jesus. E chega ao céu, estará lá aquele que seguir a Cristo, aquele que for um verdadeiro cristão. Ser cristão significa ser um seguidor de Cristo. E para que nós possamos identificar o nosso patrono espiritual, o nosso Cristo, é necessário que nós o imitemos. O apóstolo São Paulo ensinou, no capítulo 11, 2 Coríntios, verso 1, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Para imitar Jesus não é fácil, mas é necessário imitá-lo, porque assim nós nos identificamos como seus seguidores, como verdadeiros cristãos. Ser cristão nominal não passa de uma simples religião,
de caráter humano e transitório. Mas ser verdadeiro cristão é ser um seguidor de Cristo, tanto na hora da bonança como na hora da luta, tanto rindo como chorando, sempre seguir a Cristo. E um dia daremos o último passo e o encontraremos de braços abertos para nos receber, porque somos seus seguidores. Então, a carreira cristã e ser cristão, em rápida análise, seria essa a razão. Ser um fiel seguidor de Jesus, conhecendo sua doutrina, seus ensinamentos, guardando no coração e as praticando diante dos nossos irmãos e diante do mundo todo. Que o mundo nos reconheça como cristãos, como foram os cristãos de Antioquia. Eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. O que será que despertou naquele povo o nome de cristão para os crentes, nossos irmãos? É porque eles se identificavam com Cristo, ensinando a mesma doutrina e seguindo os passos de Jesus. Oxalá nós sejamos verdadeiros cristãos, seguindo de perto o nosso Senhor. Verdade, pastor Zé Serafim. E o senhor citou ali João 14,6, não é? E Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade, a vida, no singular, né? Então não existem vários caminhos, como alguns querem dizer hoje, que todos os caminhos levam a Deus, né? Trazendo aí uma flexibilização. Olha, essa palavra está sendo muito utilizada hoje. Uma flexibilização dos caminhos que levam a Deus. E o senhor nos falou muito bem, né? Que existe o caminho, e o caminho é Jesus. É o Graças a Deus, caminho, pastor. né? Infelizmente, há uma filosofia aí que toda religião leva para o céu, que ama vários caminhos, mas não existe vários deuses. Deus é um só. E se Deus é um só, o caminho para ele é um só também. Ou entra pelo caminho ou não chega lá. Amém. Muito obrigado, pastor Zé Serafim. Pastor Caramuru, agora que nós sabemos que existe o caminho na vida cristã que leva o crente ao céu, como que nós podemos, qual é o início dessa caminhada, pastor Caramuru? É muito interessante isso, né? Essa ideia da vida cristã como caminho, como disse o pastor José Serafim, vem do próprio Senhor Jesus. E foi uma imagem tão clara que Jesus deixou que, nos primeiros tempos da igreja cristã, os cristãos eram conhecidos como os do caminho, né? O próprio apóstolo, no livro de Atos, várias vezes nós vemos que os crentes eram considerados como aqueles do caminho, né? O próprio Paulo, quando se defende, ele diz assim, lá em Atos 22:4, persegui este caminho até a morte. Né? Então, o caminho, o saudoso pastor João Branco, ele dizia que se tivesse uma placa de igreja no começo da igreja, tinha que ser o caminho, né? O título. E esta caminhada, ela começa pelo novo nascimento, né? Jesus, ele dizendo ali naquele seu diálogo com Nicodemos, o mestre de Israel, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, no versículo 3, ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, a caminhada, ela começa em você vendo o reino de Deus. E você só vê o reino de Deus se você nasce de novo. Eu até recomendo aos irmãos, durante esse trimestre, que, se alguns não leram, ou quem leu, releia, O Peregrino de John Bunyan. Né? John Bunyan, ele mostra bem a vida cristã como uma caminhada. E a personagem principal do livro, que é cristão, né, na primeira parte, é cristão,
ele, ao ser evangelizado, ele percebe pela leitura das Escrituras que ele está na cidade da destruição e precisa ir para a cidade celestial. E ele pergunta para o evangelista como é que ele faz isso. E ele diz, olha, você tem que entrar pela porta estreita. Aí então ele vê uma luz lá no fundo, ele não consegue ver a porta estreita, mas ele vê essa luz. E o evangelista diz, siga esta luz. É isto aqui que Jesus está falando para Nicodemos. Eu preciso entender que sou pecador, que preciso de salvação, creio no Evangelho, aí eu nasço de novo. E aí eu vou poder iniciar a minha caminhada rumo ao céu. Agora, eu só consigo chegar ao céu, como disse o pastor José Serafim, se eu crer em Jesus, se eu entrar pela porta estreita. Jesus, além de ter dito eu sou o caminho, ele também disse eu sou a porta. E lá no Sermão do Monte, Jesus diz, lá em Mateus 7:13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, é interessante aqui, que a porta estreita você precisa encontrar. Você encontra por quê? Porque você ouve o evangelho, crê na pregação do evangelho, pede, invoca o nome do Senhor, é salvo, tem seus pecados perdoados, e aí então você encontra e entra pela porta estreita e começa a caminhada. A caminhada começa pelo novo nascimento. É só pela porta estreita. Por isso que essa ideia aí, como disse o pastor José Serafim, de que todos os caminhos levam a Deus, são enganosos. E lá na obra de Bunyan, voltando a falar dela, durante a narrativa, John Bunyan coloca várias pessoas que estão no caminho, mas não entraram pela porta estreita. E estas pessoas todas se perdem. O início da caminhada se dá pelo novo nascimento. E o novo nascimento se dá quando as pessoas creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Obrigado, pastor Caramuru. E agora nós já aprendemos que existe só um caminho, nós já aprendemos que o crente ele deve buscar e entrar pelo caminho correto, e o senhor falou agora sobre porta estreita. Eu preciso entender um pouquinho melhor sobre isso. Pastor Antônio Mardônio, nos ajude. O que o senhor pode nos dizer sobre escolher entre a porta estreita e a porta larga? Como que nós podemos nos conduzir no caminho? Eu quero aproveitar aí o gancho que o pastor Caramuru deixou, exatamente é necessário para entrar pela porta estreita, prioritariamente, é uma condição sine qua non, nascer de novo. Se não nascer de novo, não vai conseguir entrar pelo caminho estreito. E a gente vê, portanto, como sabemos, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, esse caminho largo representa exatamente quem é influenciado pelo mundo, desejoso de desfrutar os prazeres mundanos. Então, muitos estão na igreja, mas não tiveram a experiência do novo nascimento. Então, acham que devem ter uma vida livre, uma vida, portanto, que podem fazer o que bem desejam, e não é assim. Então, nós nascemos de novo, nós conseguimos entrar pelo caminho estreito, que é o caminho da obediência. Então, o caminho estreito ele tem suas restrições, tem as suas determinações, as suas normas. E o caminho estreito exige de nós a aproximação de Deus. Então, à medida que a gente se aproxima de Deus, nós nos afastamos do mundo. Então, nessa proporção de nos aproximarmos sempre de Deus, fará com que nós sejamos santos, como Deus é santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, sede santos porque eu sou santo, e quem é santo, santifique-se mais ainda. E nós somos esses peregrinos, nós peregrinamos na face da terra. Então temos que seguir as normas estabelecidas por Deus, e tudo redunda em obediência. Obediência, temos que obedecer à palavra de Deus. Nós
não temos que pagar pela salvação, porque Jesus já pagou por nós. Mas pagou um alto preço, ficou muito cara a salvação para nós, porque foi o seu próprio sangue que ele derramou. Então, se ele, como Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo, tomando forma humana, dando a vida por nós, agora ele quer que nós renunciemos a esse mundo. Então, renunciar a esse mundo exige de nós, portanto, a obediência. E nós seguimos esse caminho estreito, portanto, que nos levará, como falou o pastor Caramuru, até a presença do Senhor Jesus. E nós vemos até que o hino 447 da APA cristã fala uma grande verdade aqui no coro. Se o caminho é estreito, a porta é também. Então, a porta e o caminho são estreitos. Você não vai pelo caminho estreito para passar por uma porta estreita. Então, essa porta estreita exige de nós muito empenho, muita dedicação, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de obediência, para nós termos o direito de chegarmos lá nessa porta estreita e passar por ela. Aí o coro diz assim: tudo está feito, não demores, vem no portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Então, temos que seguir por esse caminho estreito, fazendo essa diferença. O estreito é a obediência e o largo é a desobediência. É o desejo de fazer o que bem deseja, bem quer. E nós não temos mais vontade própria, nossa vontade é de Deus, nós temos que agradá-lo e é o caminho que ele determinou que nós sigamos, o caminho estreito. Amém, pastor. Nós que moramos Roberto, aqui em... Ô, pastor me, Serafim. me permita uma breve observação Claro, pastor. que À diz o vontade. doutor Caramuru e o pastor Mardônio. Nossos irmãos enfatizaram bastante sobre a necessidade do novo nascimento para poder entrar pelo caminho e para poder ver o reino de Deus. Falaram biblicamente, é verdade. Mas eu só queria lembrar que a necessidade do novo nascimento é porque quando a pessoa nasce de novo, ele já nasce com a natureza nova também. Nós temos naturalmente a natureza pecaminosa, nascemos com a natureza pecaminosa. E quando o pecador nasce de novo, a natureza santa de Cristo entra nessa pessoa e o possibilita a obedecer a palavra e a seguir, entrar pela porta estreita e seguir pelo caminho estreito. Amém, pastor. Eu estava fazendo uma analogia aqui, nós que somos moradores de São Paulo, a gente usa o metrô de São Paulo, né? E o metrô de São Paulo, todo mundo quer entrar. Só que eles É, querem entrar pela porta que é estreita de qualquer jeito, né? E vira aquela confusão. Então, o caminho e a porta estreita, eles fazem um filtro, né? Você só consegue entrar se você estiver na posição certa, do jeito certo, não é de qualquer jeito. Infelizmente, nos nossos dias, nós vemos muitos caminhos que levam o cristão para tanto lugar, né? Mas poucos deles estão levando para o caminho certo, para a porta estreita que é o céu. E eu queria pedir para o pastor José Serafim, já que o assunto é céu, fala um pouquinho para nós sobre o céu como destino do cristão e também sobre a cidade celestial. amém. Oh, não há assunto mais nobre, mais sublime. O nosso destino é o céu. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 1, diz o apóstolo Paulo, porque nós sabemos que já era do conhecimento deles, que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, fica claro que ele se referia ao corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, não feito por mãos, mas eterno no céu. Então, quando esse corpo, a casa da nossa alma e do nosso espírito, se desfizer, então nossa alma e nosso espírito unidos alam para a morada celestial, cuja morada está no céu. Então, o céu é o destino dos crentes, dos salvos, daqueles que entraram pela porta estreita e andaram pelo caminho estreito. E Jesus
nos informou sobre isso, renovando e fortalecendo nossa esperança, dizendo: eu vou preparar-vos lugar, e eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde está Jesus? Jesus subiu para o céu, à vista de mais de 500 irmãos, diz o apóstolo São Paulo, quando lá no Monte das Oliveiras teve a última reunião com os seus discípulos, com aqueles primeiros crentes, lhes dando conforto, e à vista de todos eles, ele levantou as mãos e começou a desafiar a lei da física, um corpo mais pesado que o ar, mas foi subindo, subindo, subindo. Quando eu falo nisso, parece que eu me vejo no meio daquela multidão, vendo aquele corpo subindo. Oh, maravilha! E quanto mais ele subia, menor ia ficando, porque ele se distancia da nossa vista, até que uma nuvem se abriu. E ele entrou no meio da nuvem, e a nuvem o envolveu. E diz o apóstolo Paulo que ele está sentado à direita de Deus, o Pai. Mas imediatamente 2 anjos vieram do céu. Que coisa interessante é a palavra de Deus. O céu é muito distante da terra, porque o céu onde Deus está e nós iremos, não é esse espaço que está sobre a nossa cabeça, onde cintilam as estrelas, onde aparece o sol e onde está a lua. E daí é o primeiro céu. Mas depois tem um segundo acima desse, e tem um terceiro acima do segundo, que a Bíblia diz que o terceiro céu já é o paraíso. Mas a morada de Deus é acima do terceiro céu. É lá que nós estaremos, que a igreja estará um dia. E esse é o nosso destino. A cidade celestial, ela é quase impossível de nós narrarmos, porque a Bíblia nos fala alguma coisa sobre ela. Uma cidade santa. As ruas lá não são esburacadas, viu? Lá não tem problema de rua esburacada. As ruas lá são de ouro, de pedra preciosa. Os edifícios são edifícios feitos por Deus. Então, essa cidade é inenarrável. Nós vamos, digamos, para São Paulo, para o Rio de Janeiro e outras grandes cidades, e o centro é até bonito, tem prédios bonitos, ruas bonitas, às vezes enfeitadas, iluminadas, etc. Mas não se compara com a cidade celestial. Porque aqui, quando cai a noite, acaba a beleza e vem o perigo de andar à noite. Lá não haverá noite, o dia lá é perpétuo, porque o sol da justiça, chamado Jesus Cristo, nunca deixa de brilhar, ele brilha continuamente. E lá não precisa de noite. A noite é aqui para nós dormirmos e renovar as nossas energias. Lá as energias não se gastam, elas estão sempre renovadas. A vida é eterna. Irmão, eu não posso deixar de falar e meditar em coisa tão sublime, tão maravilhosa. Isso é aquilo que a nossa mente humana consegue ver, mas é muito mais além daquilo que podemos pensar, porque Deus é infinito e as suas obras são infinitas também. Nós, nesse corpo, somos ainda elementos finitos. E lá no céu continuaremos sendo finitos, porque só Deus é infinito. E o finito nunca vai entender o infinito na sua plenitude. O que eu posso concluir é que a nossa bendita esperança, no fim deste caminho maravilhoso chamado Jesus, a porta lá não é mais estreita, lá é a glória que nós iremos desfrutar. Que todos os seguidores de Jesus, que todo verdadeiro cristão, há de possuir por toda a eternidade. Essa é a nossa bendita esperança. Glória a Deus, pastor Zé Serafim. É realmente o alvo do crente, nos alegra,
nos estimula e nos anima para permanecer no caminho estreito, para entrarmos pela porta estreita. Graças Amém. a Deus. E eu fico aqui pensando, o que poderá impedir o cristão de chegar ao céu? As lições de números 5 e 6, elas vão nos falar sobre dois assuntos muito importantes. O primeiro é o que pode nos impedir, o que pode ser um empecilho para o cristão chegar ao céu. Quem são esses inimigos do cristão? E também o Senhor nos deixou as armas espirituais para entrarmos nessa batalha. E eu queria pedir para o nosso pastor Caramuru, nosso professor, nos falar um pouco sobre esses inimigos do cristão e sobre as armas espirituais. Pois é, irmão Humberto. O céu é uma maravilha. Estávamos aqui agradecendo a Deus pela resposta que o pastor Serafim nos trouxe. Nos lembrar do céu é sempre bom. Tem um pastor que foi aqui do nosso ministério, agora está em missão lá no Piauí, pastor Eliseu. Toda a igreja que nós íamos, pastor Eliseu, no meio do culto, ele falava assim: irmão, vamos pensar no céu. E é isso que nós devemos pensar, é pensar no céu, né? E hoje muita gente não está pensando no céu. Por quê? Porque no mundo aqui onde nós estamos, nós temos aflições. Pastor Mardoni, vou pegar o gancho dele, da fala dele, ele citou o hino 447, né, que é de coautoria da irmã Eufrosine Katzberg e do grande homem da imprensa assembleiana, que é o Emílio Conde. E o coro do hino diz: ao findar a lida, lá no céu tu estarás. A vida cristã é o caminho, mas a vida cristã também é uma luta. É uma luta. Aqui, enquanto estamos neste mundo, nós temos que lutar, né? A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela fala sobre a igreja atuante, que somos nós. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra, formada por todos aqueles que seguem a Cristo. Lutam contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Então, esses são os inimigos do cristão. Enquanto nós estamos aqui na terra, em primeiro lugar, como disse pastor José Serafim, e nós já falamos aqui do novo nascimento, nós nascemos de novo e entramos no caminho. Só que o velho homem, ele continua com a gente. Ele não vai entrar no céu porque a carne não herda o reino do céu, mas ele continua conosco. A Bíblia diz, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala que os que estão em Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, né? Então, nós não temos a carne ainda, que é Gálatas 5:24. Ela está crucificada, não está morta, não está desaparecida, eliminada. Ela só está crucificada. Lembrem que quando Jesus foi crucificado, ele ainda falou 7 palavras, as famosas 7 palavras da cruz. Ele estava vivo. Só no final é que a Bíblia diz: e tendo dito isto, expirou. Então a carne está crucificada. Então existe uma luta sempre entre a carne e o espírito na vida do cristão. E nós não podemos dar ocasião à carne, a desagradar a Deus. Não podemos dar ocasião ao pecado. Então, por isso que Tiago diz: não pequeis, não erreis, né, irmãos? Então, nós temos esse primeiro inimigo, que é a carne. É a velha natureza, que sempre quer se desprender da cruz. Para vencermos a carne, precisamos andar em espírito, buscar a presença de Deus, nos santificar. Aí nós vamos sempre alimentar o espírito, e o espírito prevalecerá sobre a carne. O segundo inimigo é o mundo. O mundo é esse sistema maligno, dominado pelo diabo. Jesus chamou o diabo do príncipe deste mundo. E o apóstolo João diz que o mundo está no maligno. O mundo, ele procura nos fazer a pecar. Ele é um instrumento do diabo para que nós também nos afastemos, deixemos o caminho. Vou voltar aqui a falar do peregrino. Quando o cristão começa
a andar, ele nem chegou ainda à porta estreita, ele encontra com um sábio segundo mundo. E esse sábio segundo mundo fala para ele não ir para a porta estreita. Era melhor ele ir para uma outra vila chamada Vila da Moralidade. E ele vai começando andando em direção a essa vila. Aí o evangelista encontra com ele, diz: o que você está fazendo aqui? Você não ia para a porta estreita? Aí ele pede perdão e volta. Né? O mundo, ele procura nos desviar das coisas de Deus. E o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas nós temos um terceiro inimigo, que é o diabo. Né? O diabo que a Bíblia chama de inimigo, adversário. Aliás, a palavra Satanás quer dizer isso, adversário, oponente. É aquele que se opõe a Deus, que se rebelou contra Deus. E o diabo, ele engana todo mundo. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 12. Então, cuidado. Não pense que o diabo não vai te enganar. O diabo só não enganou Jesus. O resto, todo mundo foi enganado pelo diabo. Então, você tem que lutar. Paulo diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século. Então, o diabo vem sempre nos atacar, vem nos tentar para que nós pequemos. E ele quer que nós pequemos porque ele quer nos levar com ele para o lago de fogo e enxofre. E o diabo, a carne e o mundo, eles acabam nos levando ao pecado e à morte, que são outros. O salário do pecado é a morte. Então, o pecado é o que nós não devemos praticar. Não devemos viver mais na prática do pecado, porque o pecado nos destitui da glória de Deus. Se você está na vida de pecado, você não vai desfrutar da glória de Deus, está destituído da glória de Deus. Quer dizer que você não está no caminho, porque o caminho nos conduz, como disse o pastor José Serafim, à Nova Jerusalém, onde que tem a glória de Deus. Né? Lá no capítulo 21 do Apocalipse diz que ela tem a glória de Deus. Então, se nós vivemos na prática do pecado, nós nunca chegaremos ao céu. E para esta luta, nós devemos estar devidamente armados. Né? Então, o crente desarmado, ele vai ser derrotado pelos seus inimigos. É uma luta, é uma guerra. E ele precisa ser o soldado de Cristo. Estar armado com o quê? Paulo diz, com as armas espirituais, que são poderosas para a destruição das fortalezas. As armas são espirituais. E Paulo fala sobre a armadura de Deus, né? O capacete da salvação, o cinturão da verdade, os calçados da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a única arma de ataque, que é a palavra de Deus. E, além de tudo, o soldado tem que estar em forma. É por isso que todo soldado, todo militar, ele todo dia faz educação física. Por quê? Porque ele precisa estar em forma. Porque não adianta você estar armado e não conseguir correr, não conseguir ter agilidade física. O crente, ele precisa estar em forma para poder bem usar as armas que o Senhor coloca à sua disposição. E ele entra em forma através de exercícios espirituais. Quais são os exercícios espirituais? A vigilância e a oração. É isso que Paulo fala lá no capítulo 6 de Efésios. Então, a vida cristã, vamos repetir aqui a palavra do poeta brasileiro Gonçalves Dias na Canção do Tamoio. Viver é lutar. Então, vamos lutar contra o diabo, a carne, o mundo, o pecado e a morte com as armas espirituais, a armadura de Deus, as armas poderosas para a destruição das fortalezas, e nós chegaremos até o céu. Lembrando mais uma vez aqui da obra do Peregrino, cristão teve que enfrentar o demônio Apolion, né? Mas ele estava devidamente armado. Amém. Pastor, vou gravar essa, hein? O crente tem que estar em forma, não é verdade? E a gente É, coloca tantas coisas em forma, né? Se é. preocupa com a parte física, se preocupa com as coisas dessa terra e deixar o nosso espírito em forma, às vezes fica em segundo plano. Muito importante. E
dentro desses, no aprofundamento desses perigos, né, que visam tirar o cristão do caminho, eu queria pedir para o pastor Mardoni nos falar um pouquinho sobre o perigo da murmuração, vai ser um tema também de uma lição do nosso trimestre, e também sobre a confissão e abandono dos pecados. Muito bem, nós temos, portanto, conhecimento bíblico que existem dois tipos de pecado. Ou melhor dizendo, dois tipos de pecadores. O pecador remido e o pecador indomável, aquele que não consegue, desregrado, consegue deixar de pecar. Peca, peca, peca. Então, nós vemos a questão do pecador remido, somos nós. Nós pecamos. Se nós dissermos que não pecamos, nós estaremos mentindo se dissermos que não pecamos. Mas Jesus nos purifica de todo pecado. O que ele deseja, portanto, para o abandono do pecado, é o arrependimento profundo. E quanto maior for o arrependimento, maior graça nós receberemos de Deus, porque serve de lição para nós. Daqui para frente, ou dali para frente, nós não vamos cometer mais aquele pecado. Então, o abandono do pecado é exatamente isso. Nós cometemos uma falta, uma falha, e nós nos arrependemos profundamente, com sinceridade, confessar, temos que confessar o pecado a Deus, arrependidos, demonstrar sinceridade no nosso pedido de perdão, e Deus vai, portanto, julgar que Ele conhece o nosso interior, que nós estamos pedindo com sinceridade. Então, Ele nos perdoa. Nós vemos até o caso da mulher pecadora, que levaram na presença de Jesus. Jesus, depois que dialogou e fez com que aqueles seus acusadores fossem embora, Jesus disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus quis dizer para ela: não cometa mais esse pecado. Não cometa esse pecado. Eu estou concedendo, portanto, o seu perdão e você adquiriu novamente o direito de viver, mas não cometa mais esse pecado. Porque se Jesus dissesse que ela não iria pecar mais, teria que arrebatá-la. Ela teria que ser transportada para o céu, porque lá não entra pecado. Então ela estaria livre, portanto, do pecado. Mas Jesus quis dizer: não cometa mais este pecado. E com certeza ela não cometeu mais o pecado. Aquele pecado, portanto, do adultério. E nós vemos como exemplo de quem pecou e arrependeu profundamente do seu pecado, mesmo que ele pagou o preço, que, portanto, o pecado dele foi como uma semeadura, e quem planta vento colhe tempestade, foi Davi. E ele diz aqui no capítulo 32 do livro de Salmos, ele diz assim, nos versículos 3 ao 5: enquanto eu me calei, portanto, nós não podemos ocultar o pecado. Temos que confessar, pedir a Deus misericórdia, e Ele nos perdoa pelo seu infinito amor. Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, nós vemos a questão do abandono do pecado. Nós precisamos abandonar. Nós estamos nessa porta estreita, não podemos, ou, aliás, no caminho estreito, não podemos manter, portanto, essa vida desregrada e pecador que nós éramos antes. Porque até um ditado popular diz assim: errar é humano, mas continuar no erro é burrice ou diabolice. Nós erramos porque somos humanos, mas nós nos arrependemos profundamente. Agora, a questão da murmuração é, portanto, uma grande transgressão do pecador. É um ato de desconfiança em Deus. Nós temos que confiar plenamente em Deus, no que Ele pode fazer por nós. E nós vemos que os murmuradores, no decorrer da caminhada do Egito até a terra de Canaã, todos eles foram mortos,
porque eles murmuravam por falta de confiança. Então, se nós depositamos total confiança em Deus, em tudo devemos dar graças a Deus. Eles reclamaram porque não tinha, diziam que não tinham o que comer, mas Deus dava para eles um alimento que era completo em vitamina, portanto, ninguém ficou obeso, ninguém ficou magro, ninguém ficou raquítico, porque aquele alimento ele era completo. O maná foi preparado por Deus superior ao arroz, feijão, a carne, superior a tudo, tinha tudo que era vitamina que era necessário. E ninguém era obeso, ninguém era magro, ninguém era, portanto, pálido. Mas eles murmuraram, Deus então castigou. Então, nós devemos viver uma vida de agradecimento. Em tudo, darmos graças a Deus. Jamais nos voltarmos para reclamarmos. Reclamar da inflação, reclamar da violência. Não, nós conhecemos este Deus, nós depositamos a nossa total confiança em Deus e podemos dizer com confiança: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, nós somos pecadores remidos. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mediante o nosso sincero arrependimento. Amém, pastor Antônio Mardônio. E só gostaria de Pois dizer, não, pastor Carlos. fazer um comentário, que é o seguinte: e quem murmura não entra na terra prometida. Quer dizer, murmurar é o principal caminho, é a mais fácil atitude para quem não quer ir para o céu. Que veja que quem murmurou lá no povo de Israel, que nem disse o pastor Mardoni, não entrou. Não entrou. Os espias fizeram o povo todo murmurar. E todo mundo que murmurou não entrou. Os espias morreram logo, naquele mesmo dia. Mas os outros demoraram 40 anos, mas morreram também. Ninguém que murmurou entrou na Terra Prometida. E nosso Deus não muda. Então, cuidado, né? Lembrando daquele hino também da Eufrosine Katzenberg e do Emílio Conde, que é muito pouco cantado, né? Isso é sintomático. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Quem não cantar, quem não agradecer, como disse o pastor Mardônio, não entra no céu. Muito bem, ótimo. E eu estava lembrando aqui da minha juventude, né, irmãos? Posso fazer Quando, uma ó, observação? pode sim, pastor, eu já passo para o senhor. Eu lembrava da minha Obrigado. juventude, quando minha mãe pedia para eu fazer alguma coisa e, e eu não queria fazer, né? Mas eu fazia, só que eu fazia reclamando, né? Então, o povo hebreu estava caminhando no deserto, mas estava caminhando reclamando e não entraram na terra prometida. Então, a murmuração é muito perigosa. Por favor, pastor Serafim. É bom que nós expliquemos o que quer dizer murmurar, porque eu creio que muitas pessoas vão ter dificuldade de entender o que é murmuração. Murmurar, na minha visão, é aquilo que a gente fala, como que se diz, entre os dentes. Fala baixo, um no ouvido do outro, reclamando. Murmuramos contra nossos irmãos, contra o pastor, contra a igreja e até contra Deus. Então, ou podemos falar com liberdade para que todos ouçam, ou evitemos de falar aquilo que não pode ser amplamente ouvido, porque isso pode ser uma murmuração. E como bem lembrou o doutor Calamuru, em vez de murmurar, canta. Em vez de reclamar, glorifique a Deus. Até naquilo que parece mal, até naquilo que parece que não é bom. Aprendamos a glorificar sempre a Deus e não murmurar, mas agradecer. Amém, Muito bem. pastor Serafim. Irmãos, nós estamos chegando na etapa final da nossa análise e abordagem e as lições 9 e 10, elas tratam de dois temas muito importantes, sobre tentação e sobre consciência de santidade, né?
Quem murmura não resiste à tentação e não tem consciência de que ele deve ter uma vida santa. E eu queria pedir para o pastor José Serafim nos falar sobre isso, sobre a tentação no caminho e sobre a consciência de santidade. A santificação é até um mandamento, né? Que nós nos santifiquemos, porque Deus é santo. Eu acho que dizer que Deus é santo ainda é pouco. Deus é santíssimo. Ele é mais do que santo, é puro em tudo que se possa pensar. E nós precisamos andar pelo caminho da santidade. Tem dois personagens da Bíblia que me chamam muito a atenção. Um é o profeta Eliseu. Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 4, versos 16 e 17, que o profeta Eliseu se hospedava na casa de uma senhora, disse uma mulher rica, de bem de vida, e ele, durante sua caminhada, se hospedava nessa casa, se alimentava. E a mulher um dia chamou o marido e disse: eu tenho observado que este homem que vem sempre à nossa casa comer pão é um santo homem de Deus. Passamos para ele um quarto, colocamos lá um candeeiro e uma cadeira para que ele se recolha em nossa casa quando passar por aqui. É interessante que essa sulamita, ela não se deixou levar pela primeira impressão, porque há um certo provérbio que a primeira impressão é a que fica, mas nem sempre. Muitas vezes a primeira impressão se desmancha à medida que vamos conhecendo melhor essa pessoa que nos impressionou. Então, ela observou esse homem, não sei por quanto tempo, mas eu tenho visto, isso é, tenho observado, tenho analisado, que este homem é um santo homem de Deus. O que ela deve observar para perceber que é um santo homem de Deus? Observa a sua forma de falar, suas conversações, sua maneira de olhar, sua maneira de se vestir, tudo manifesta uma santificação. Então, a santificação, isso é para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, é a santificação da linguagem, no vestuário, nos costumes e até na alimentação, porque a glutonaria também é pecado, não é? Então, a pessoa se queixa que está muito obeso e às vezes não tem cuidado na alimentação. Então, eu agradeço a Deus porque perdi alguns quilinhos. Se alguém perguntar para mim o que eu fiz para perder esses quilos, eu operei o joelho direito. É melhor emagrecer sem precisar operar o joelho, viu? Aprende a controlar a alimentação, a ter uma disciplina, e ele vai ter um corpo mais saudável, e não obeso. E, por incrível que pareça, mas até nisso se manifesta a santificação. E, como já disse o pastor Mardônio hoje, lembrando que está escrito: disse Deus, sede santos, porque eu sou santo. O que quer dizer santo? Quer dizer separado. O santo quer dizer separado, uma separação. Então, como já disse no Calamuru várias vezes também aqui, separado do mundanismo, dos costumes do mundo, do pecado, de uma linguagem torpe. Tudo isso é uma forma de santificação, até atingirmos o máximo. O Senhor colocou em nós o seu Espírito, que é santo. E o Espírito Santo que está em nós nos conduz à santificação. Mas acontece que nem sempre nós ouvimos a voz do Espírito. Muitas vezes ele fala conosco, nos adverte, nos exorta, e nós nos fazemos de surdo
para ouvir a voz do Espírito Santo e damos lugar aos nossos desejos. Mas eu quero lembrar o que está escrito. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Às vezes temos ouvido para ouvir coisas impróprias, mas consagremos até nossa audição para ouvir o que o Espírito nos fala também. Deus nos abençoe. Amém. Amém, pastor Serafim. E, irmãos, eu sou um apreciador da doutrina bíblica nos hinos da harpa cristã. Eu não vou me atrever a cantar, mas eu vou citar aqui 3 estrofes para os irmãos do hino de número 75 da nossa harpa cristã. Nos diz assim, ó: tentado, não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manche teus lábios com impura voz, defende a tua alma do vício atroz. Sê manso e benigno, qual morto até, na rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser, até esperar a coroa, tu podes vencer. Glória a Deus. Vencer a tentação. Em Jesus, nós temos o segredo para vencermos a tentação, e assim como nos falou o pastor José Serafim, nós temos uma consciência de santidade. Meus irmãos, até aqui nós vimos Só que existe faltou, só faltou, Humberto, o pastor. estribilho, né? Oh, Faltou o estribilho. vamos, verdade, ó, o estribilho. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Agora está completo. Agora está completo. Quem sabe um dia eu aprendo a cantar. Irmãos, até aqui nós aprendemos sobre o caminho, nós aprendemos que ele é estreito, que a porta é estreita, nós aprendemos sobre as tentações, as dificuldades, sobre os nossos inimigos, sobre as armas que nós temos para vencer os nossos inimigos, e aprendemos que esse caminho leva ao céu. Mas existe um outro caminho, um caminho largo, um caminho cheio de benesses, um caminho que faz tudo que a carne quer, mas que leva a um lugar que ninguém quer estar. Esse é o grande paradoxo da humanidade. Eles querem fazer tudo que o caminho e a porta larga proporcionam, mas eles não querem chegar ao destino. Alguns dizem que esse destino não existe, alguns temem, mas não querem nem falar dele, mas nesse trimestre nós vamos falar que o inferno é uma realidade bíblica. Pastor Caramuru, fala um pouquinho para nós sobre esse assunto. Pois é, eu até procurei o nome de um arcebispo, parece que era o arcebispo de Armagh, que é da Irlanda, ou de Cantuária, lá da Inglaterra. Talvez o pastor Mardoni lembre o nome dele, mas tinha um arcebispo na Inglaterra, na Irlanda, que ele dizia para os sacerdotes, né? Preguem sobre o inferno, porque o povo com medo do inferno vai para o céu. Que não é verdade, porque a Bíblia diz que o medo ele nunca leva ninguém à salvação, né? Porque quem é salvo é aquele que tem o amor de Deus. E João ensina que o amor não tem o medo, né? Ele lança fora o medo. Então, não se deve pregar o inferno para as pessoas terem medo do céu, para terem medo do inferno para irem para o céu. Mas não se deve deixar de falar do inferno. E como disse o nosso irmão Humberto, e ele conhece bem isso, porque ele foi testemunha de Jeová, e as testemunhas de Jeová, essa seita surgiu porque o seu fundador, Charles Taze Russell, não aceitava a ideia do tormento eterno, do inferno. E por isso ele criou a doutrina falsa do aniquilacionismo, ou seja, quem não for salvo vai ser eliminado, vai ser destruído. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus diz que quem for rebelde,
desobediente a ele, vai justamente para o lugar que está destinado para o diabo e os seus anjos, né? Jesus deixa isso muito claro lá em Mateus, capítulo 25, o versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no versículo 46 diz: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então o inferno é uma realidade, né? Existe um caminho, porque Deus fez o homem como um ser eviterno, quer dizer, um ser que tem começo, mas não tem fim de existência. Assim como os anjos. Eles foram criados por Deus, mas eles não têm fim de existência. Deus não tem começo nem fim. Nós não temos fim. Então, quem não quer servir a Deus, quem não quer ter comunhão com Deus, quem não anda com Deus, satisfaz os desejos do diabo e vai ficar com o diabo. E o diabo vai ficar no lago de fogo e enxofre. E aí é importante a gente lembrar que a palavra inferno na Bíblia, ela é traduzida, é uma palavra em hebraico chamada Sheol, mas no Novo Testamento, que foi escrito em grego, existem 3 palavras traduzidas por inferno, que são Hades, Tartarol e Geena. Então aí nós temos que ver, porque o Antigo Testamento ele ainda é a sombra da realidade espiritual que é revelada plenamente em Cristo em um Novo Testamento. Então, a palavra Sheol na Bíblia significa sepultura, morte, lugar de tormento, lugar de perdição. Nas várias passagens que nós temos aí a utilização da palavra Sheol, inferno é sempre dito como lugar dos mortos, como lugar de sofrimento dos rebeldes, dos desobedientes a Deus, como lugar de profundeza, como lugar dos ímpios. Isso é a ideia de inferno no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós temos aí uma separação, né? A primeira palavra é Geena, essa que eu li agora, fogo eterno. Né? É o lugar do lago de fogo e enxofre, que é o inferno propriamente dito, que hoje está vazio. Hoje ele está vazio. Por quê? Porque o lago de fogo e enxofre foi preparado, Jesus disse, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o diabo e os anjos é que vão abri-lo. Não, não são, porque o diabo é tão ruim, irmãos, que nem o inferno ele vai abrir. O inferno vai ser aberto, o inferno propriamente dito, que é esse lugar de tormento, de sofrimento para sempre. Quem vai inaugurar ali são as 2 bestas, o anticristo e o falso profeta. Na batalha do Armagedon, quando Jesus livrar Israel, eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Como um exemplo. Por quê? Todos aqueles que satisfizerem os desejos do diabo, vivendo na prática do pecado, irão para este lugar, que é o lago de fogo e enxofre. Inaugurado primeiro pelo anticristo falso profeta, depois o diabo e os seus anjos irão para lá, e todos aqueles que forem condenados no juízo do trono branco, o juízo final. Então esse é o lugar destinado para os perdidos, para os desobedientes, para os que viveram na prática do pecado, para os que não creram em Deus, para os que não creram em Jesus. Essa é a palavra Geena. A outra palavra é Hades, que aí é o lugar dos mortos. Quando nós morremos, nós vamos para a eternidade. E aí existe o lugar dos mortos. Este lugar dos mortos, até a morte de Jesus, todos iam para este lugar. E lá Jesus nos ensina na história, que não é uma parábola, é a história do rico e Lázaro. Jesus nos mostra que existem 2 compartimentos. Havia 2 compartimentos. O dos justos, aqueles que dormiram na esperança do Salvador, que é o seio de Abraão, e o lugar de tormento. Né? Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o lugar de tormento, porque ele era ímpio. Quando Jesus morreu, ele foi para esse lugar, porque ele se fez homem, e todo mundo que morria ia para esse lugar. Só que Jesus foi para lá, mas lá não ficou, porque não pecou.
e o salário do pecado é a morte. Então Jesus foi lá, pregou aos espíritos em prisão e removeu os justos do seio de Abraão para o terceiro céu, que o pastor José Serafim já falou hoje aqui, que é o paraíso. E, a partir de então, todos os que morrem em Cristo, a igreja, eles não vão mais para o seio de Abraão, não vão mais para o Hades, que é o lugar dos mortos. Não, eles já vão para o paraíso. O primeiro foi o ladrão da cruz. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Porque foi a primeira pessoa que creu em Jesus que morreu depois que Jesus morreu. E então nós todos vamos ao paraíso. E nós sairemos de lá no dia do arrebatamento da igreja, ressuscitando com Cristo, e encontrando com ele nos ares com os que estiverem vivos e serão transformados. Então, Hades aí é o lugar dos mortos. E eu digo hoje, é o corredor da morte. Não tem aquele corredor da morte lá nos Estados Unidos? Que as pessoas que estão condenadas à pena de morte estão esperando a execução? É o chamado corredor da morte? Isso é o Hades, é o corredor da morte. Os ímpios estão lá esperando ser julgados para serem lançados no lago de fogo e enxofre. É o que diz a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 20. Eu estou aqui abusado falando do Apocalipse, mas vocês querem aprender sobre o Apocalipse? O pastor José Serafim agora tem um canal no YouTube, está dando um curso sobre o Apocalipse. E está escrito lá, capítulo 20 de Apocalipse. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, é 20 e 15. Então, depois do juízo final, quem for condenado vai ser sai do Hades, vai para o julgamento, e aí é lançado no lago de fogo e enxofre. É por isso que eu digo que o Hades é o corredor da morte. E, por fim, nós temos o Tartarós, que é o abismo. Né? O Tartarós é o lugar onde o diabo e os seus anjos serão presos durante 1000 anos no milênio. E onde já estão presos alguns demônios dos principados que, quando da rebelião de Satanás, eles foram jogados lá no abismo. Há quem diga que eles, inclusive, sairão do abismo quando houver a quinta trombeta lá no livro do Apocalipse. Mas esses anjos estão nesse abismo, né, que é um lugar também, uma espécie de corredor da morte antes de ir para o lago de fogo e enxofre. O certo é que o inferno existe. E você vai lá se você quiser. Deus não quer que você vá para lá. Mas se você quiser continuar fazendo o que quer, quem faz o que quer acaba no inferno. Eu pensei que o senhor ia rimar agora. Quem faz o que quer, chega onde não quer. Terrível, quão terrível é esse destino para o homem que não buscar a Deus. Mas tem esperança? Existe uma bendita esperança? Para fechar nossa análise de abordagem, pastor Antônio Mardoni fala um pouquinho para nós sobre a bendita esperança. Nós devemos fazer a distinção, portanto, da esperança e a desesperança. E há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. E a esperança não é algo que a gente vê, mas que a gente tem certeza que vai acontecer. Aí entra a fé. A fé, portanto, é o firme fundamento das coisas que se esperam, que são esperadas. Então, nós esperamos tudo o que Jesus falou dos acontecimentos futuros e de que o próprio livro do Apocalipse fala desses acontecimentos futuros. Nós temos a esperança que vão acontecer ipsilíteres, vão acontecer ao pé da letra. A nossa esperança, portanto, ela é bendita, porque a esperança do mundo ela é transitória e ela pode causar trauma, pode causar desilusão. A pessoa espera e algo não acontece, ele fica desiludido. Nós nunca seremos desiludidos, porque a nossa esperança ela é bendita. Nós temos a certeza, nós podemos afirmar, como afirmou o apóstolo Paulo, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo, entra a bendita esperança, estou certo que ele é poderoso
para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, nós atuamos na igreja, portanto, nós nos empenhamos, nós passamos, atravessamos o caminho, seguimos o caminho estreito, enfrentando muitas lutas, muitas adversidades, mas nós não desistimos. Nem sequer nós nos sentemos para descansar, porque o nosso descanso é lá. Então, nós caminhamos, nós estamos no caminho, caminhando, sempre caminhando, porque temos essa viva esperança. Tudo que a Bíblia propôs, nós acreditamos, porque temos essa esperança. Nós não vivemos esse momento da esperança, porque se a esperança estivesse patente aos nossos olhos, não seria esperança. Ela está distante de nós e ela está acontecendo, portanto, gradativamente, o que Jesus previu. Então, nós, pela bendita esperança, nós cremos na ressurreição. E por isso nós estamos empenhados em servir a Deus, em obedecer a sua palavra, e temos a esperança que os nossos entes queridos que partiram para a eternidade, salvos, vão ressuscitar. Então, essa é a nossa esperança. Então, a bendita esperança, ela nos alimenta, ela nos conforta, ela nos dá uma certeza da vida eterna. E é exatamente essa bendita esperança que nos alimenta. Nós vemos até o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 a 15, ele diz o seguinte: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a salvação é um direito que nos garante esperarmos em Deus em cumprir o que ele prometeu. E Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. Ele prossegue e diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, exatamente por causa dessa esperança, a gente se alegra. A esperança nos traz uma alegria. Nós, mesmo enfrentando dores, enfrentando frustrações, nós estamos alegres. Eu me recordo quando eu pastoreei, antes de ir para o Rio de Janeiro, a igreja lá em Jardim Vila Formosa, pertencente ao Ministério de Madureira, que eu era de Madureira, eu fui visitar uma irmã em estado terminal. Essa irmã sofria muito de dor, tomava morfina para poder resistir à dor. E eu, quando fui me aproximando da casa dela, disse: Jesus, o que é que eu vou falar para essa irmã? Para confortar o coração dela. Dá-me palavra, dá-me sabedoria. E cheguei que entrei lá no quarto, que ela foi mandada já pelo hospital, que não tinha mais jeito, estava em estado terminal. A qualquer momento ela ia falecer. E quando ela chegou, quando eu cheguei, eu disse: pastor Mardônio, eu estou muito alegre com Jesus. Eu tenho a viva esperança. Pastor, de hoje para amanhã eu vou estar lá no paraíso com meu Senhor Jesus. Mas fiquei mudo. Eu comecei a chorar. Eu chorei. Aquela irmã que me confortou, ela que me deu uma injeção de ânimo, ela que me consolou e falou: pastor Mardônio, não desista da caminhada. O senhor vai passar por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas adversidades, mas permaneça firme, não perca a esperança da salvação. Amém. Jesus, o que eu ia falar para ela, ela falou para mim. Irmão, no outro dia ela partiu para o Senhor. Então, exatamente essa bendita esperança faz com que nós não desistamos. Nós insistamos, persistamos e jamais desistamos. Permanecermos firmes e fiéis, porque temos esta bendita esperança. E concluindo, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança. Nós aguardamos a bem-aventurada esperança. Nós vemos este acontecimento como se estivesse patente aos nossos olhos. É uma esperança, mas está como que diante dos nossos olhos. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, Paulo está chamando Jesus de grande Deus, do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, irmãos, nós pregamos a volta de Jesus. E até o hino 300 diz: nossa esperança é a sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar.
nós o esperamos ainda até que a luz da manhã raiar. Então, esta é a esperança. Temos a certeza que a qualquer momento a trombeta vai soar. Os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, formaremos uma só multidão cantando o hino da vitória. E nós não sabemos a letra, mas vamos aprender instantaneamente pelo Espírito de Deus, cantando o hino da vitória, e vamos ao encontro de Jesus lá nos ares, que ele nos conduzirá para as bodas do Cordeiro, e depois estaremos com ele para sempre, como ele mesmo disse, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esta é a bendita esperança. Passamos por todas as adversidades, dificuldades, tantas situações adversas na nossa vida, mas temos a viva esperança. Nós deixamos, não abrimos mão, nós não desistimos de Jesus por nada nessa vida, porque temos a bendita esperança. Amém. Aleluia. E Graças a Deus. só lembrando mais uma vez a obra do peregrino, quem é o companheiro que entra com ele na cidade celestial? Esperança. Esperança. Exatamente. Esperança. Verdade. Graças a Deus. Tivemos uma abordagem abençoada e eu tenho certeza que esse trimestre também será um trimestre abençoado. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, permaneça conosco com o Portal Escola Dominical para juntos, mais uma vez, crescermos em conhecimento e assim termos firmes em nosso coração tudo que precisamos fazer para permanecer no caminho. E o pastor Caramuru citou o canal do pastor José Serafim. Eu quero convidar os irmãos a se inscreverem no canal do pastor José Serafim. Olha, eu vou fazer aqui uma coisa ao vivo, tá? Eu vou mostrar para vocês como encontrar o canal do pastor José Serafim. Olha só, eu vou agora compartilhar a minha tela, né? Para os irmãos verem que eu estou aqui no canal do YouTube. Então, olha só, estou aqui no canal, estou no YouTube, né? No YouTube você vai vir aqui e pesquisar, vai colocar assim, ó, @pastor com P maiúsculo, José sem acento com J maiúsculo, Serafim. Se colocar minúsculo também acha, viu? Mas eu vou colocar desta forma que foi como foi criado o canal. Vejam que o canal dele já aparece aqui em primeiro, ó, Pastor José Serafim de Oliveira. O irmão clica aqui no canal, né? E a primeira coisa que o irmão vai fazer é se inscrever. Clica aqui em inscrever, ó, e você vai estar inscrito no canal do Pastor José Serafim. Nós já colocamos aqui 3 estudos, uma introdução, depois o primeiro capítulo, e aqui a aula 2, e vai entrar mais uma nova lição, querendo Deus, amanhã, desse estudo que o pastor está fazendo sobre o livro de Apocalipse. Vamos ajudar ele rapidamente a chegar aí em 1.000 inscritos, para liberar algumas funções aqui do YouTube, né? E se inscreva no canal do pastor José Serafim. Também o irmão vai ver aí no rodapé, o irmão vai ver sobre os livros do pastor José Serafim, o e-mail, o telefone dele, para que os irmãos também possam adquirir os seus livros. Falei certinho, pastor José Serafim? Está aprovado? Muito, muito obrigado. É bom lembrar também o número do meu PIC, né? Para quem quiser contribuir, né? Isso, eu vou colocar tudo aqui junto no rodapé. Pode Não, deixar. obrigado, irmão. Muito obrigado pela colaboração. Deus o abençoe. Meus queridos, agradeço a presença dos irmãos, a dedicação sempre muito acima das expectativas da obra de Deus, e é assim que o Portal Escola Dominical continua ensinando a genuína palavra do Senhor para que o povo não seja destruído por falta de conhecimento, né? O texto Amém. base do Portal Escola Dominical, Oséias 4 e 6. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.